Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a privatização do SUS como um crime contra a vida, baseado em um óbvio caso de parasitismo do setor privado e como isso afeta diretamente a sua saúde e a sua qualidade de vida. Para começar, a gente precisa entender como funciona exatamente o SUS. Bom, o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado em 1988, junto com a Constituição Federal da Carta Magna, e regulamentado em 1990. Então, sim, o SUS não existia na ditadura militar e era uma merda, mas a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo para focar somente no SUS, tá? O SUS surgiu devido à reforma sanitária e o seu modelo foi inspirado especialmente no modelo cubano de saúde, e é um modelo universalizado. O que é que significa um modelo de saúde universalizado? Ou seja, todo ser humano em território nacional desse país tem direito à saúde, não importa qual seja, como seja, o que seja. Todos têm direito à vida. A situação atual para o SUS é uma merda, obviamente, né? O Brasil dedica apenas 3% do seu PIB, Produto Interno Bruto, enquanto que a ONU, a Organização das Nações Unidas, recomenda 6% para o sistema de saúde universalizado, como é o caso do Brasil. Outro detalhe também, mesmo os países que não têm esse sistema de saúde, investem mais ou menos 4,5% a 5% na saúde. Ou seja, o Brasil está atrás mesmo nessa situação, né? E vale lembrar também que o nosso ungido, nosso consagrado, nosso abençoado, nosso varão, o sonho de toda varoa, o golpista, quer dizer, o presidente em exercício Michel Temer, na época, aprovou o congelamento por 20 anos nos investimentos de saúde e educação em 10 de outubro de 2016, prejudicando ainda mais a prestação de serviços do SUS. Mesmo com as dificuldades financeiras, 80% da população brasileira depende totalmente do SUS. O mais interessante é que apenas 48% dos gastos em saúde do Estado são destinados ao setor público. 52% é destinado ao setor privado. Então aqui você tem o setor privado recebendo um pouco a mais do que o setor público. Então beleza, a gente já entendeu que o SUS está ruim, mas isso, basicamente, se você depende do SUS, você já sabe como é a situação. Agora a gente tem que entender como é feito o financiamento do SUS. O método utilizado para o financiamento do SUS é através de fontes múltiplas. Então aqui a gente tem o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, a gente tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, a gente tem o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, a gente tem o CONFINS, que é o Imposto sobre o Lucro, o IPVA, que é o Imposto sobre Automóveis, o IPTU, que é o Imposto sobre Moradia, além do valor fixo de cada ano mais a variável nominal do PIB, que é o Produto Interno Bruto, como eu falei anteriormente, e prefeituras devem destinar 15% da sua receita em saúde. Então, assim, são boas fontes de dinheiro para o SUS. O problema é que não é suficiente, né? Porque mesmo com esse financiamento descentralizado e devido aos cortes e congelamentos, o investimento no SUS é de apenas R$ 25 por pessoa. Isso é muito pouco mesmo. Mas, mesmo com as suas dificuldades, o que é que o SUS faz? O que é que o SUS tem de importante para a sua vida? O SUS ele faz transplante de órgãos, o único a fazer transplante de órgãos no Brasil. Então, se por um acaso você fecha o SUS, você teria que ir para um outro país onde haja transplante de órgãos. Ah, mas o setor privado vai fazer o mesmo. Pois é, atualmente o setor privado não faz transplante de órgãos e eu acho difícil que o setor privado queira lidar com essa problemática, a menos que eles façam transplante de órgãos caríssimos, né? Tem a dificuldade de manter o órgão, tem a dificuldade de achar os pacientes e os doadores, tem a dificuldade de locomover o órgão e o paciente. Então tem uma série de problemáticas que realmente só o Estado para lidar com isso. E é porque a gente tem um cadastro nacional de doadores e receptores de órgãos. Então, assim, seria muito complicado o setor privado pegar para si essa questão do transplante de órgãos. Mas eles fariam, com certeza. Ganhando, assim, R$500 mil pelo transplante de um rim, mas fariam, com certeza fariam. Agora a gente tem também campanhas de vacinação, e aqui eles não fariam, porque campanhas de vacinação é uma forma preventiva de você proteger a sua população. Ou seja, o Brasil, ele investe em campanhas de vacinação contra a gripe, vai fazer
também, isso se o Bolsonaro não atrapalhar, contra a Covid-19, tem a questão da dengue, da chikungunya, toda essa questão do mosquito Aedes aegypti. Então, assim, as campanhas de vacinação são fundamentais para a prevenção de doenças aqui no Brasil. Quem faz isso é o SUS também. Você pode não acreditar, mas o SUS está protegendo a saúde do Brasil quando ele previne, quando ele ensina a população, por exemplo, a cuidar do seu quintal e evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Então, isso é outra coisa que agora, com certeza, o setor privado não vai fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente precisa do SUS. Só isso, por si só, já seria o suficiente para ser contra a privatização do SUS. Porque sem essas campanhas de vacinação, a epidemia de dengue, de chikungunya, de zika e tudo mais seria muito pior. O que ele também faz? Fiscalização sanitária, cirurgias e vigilância de saúde. Entre outros serviços também que eu não quis me aprofundar. A gente já entendeu o que é que o SUS faz, que é importante para nós, como é o financiamento super precário do SUS, e agora a gente vai entender como funciona o projeto de privatização. A ideia básica é sucatear para privatizar. O SUS recebe menos do que precisa, tem os seus investimentos congelados por 20 anos e tivemos em 2016 a proposta de fazer parceria com o setor privado para que a população tenha planos de saúde com a ideia de que isso ajudará a incluir a população mais carente. É tipo o Obamacare, tá ligado? Mas se não deu certo lá, também não daria certo aqui. Por quê? Como eu falei atrás, os planos de saúde geram milhões de reclamações no Procon, têm problemas jurídicos e são caríssimos. E vale lembrar que também os planos de saúde entraram na justiça para não terem que ser cobrados para fazer o teste de Covid-19. Então, assim, plano de saúde você paga, vive lhe cobrando caro pra caralho, e quando você precisa, eles se negam ou eles cobram mais caro. Então, assim, viver de plano de saúde é uma merda. E plano de saúde de pobre é não adoecer, né? Como diria o Whindersson Nunes. Então, assim, será que é realmente inteligente a gente colocar os planos de saúde para cuidar da população brasileira? Isso não sou eu que estou dizendo como alguém que defende o SUS. Isso eu estou dizendo baseado na estatística. O Procon, por exemplo, coloca os planos de saúde e os problemas das empresas de telemarketing como as empresas que mais recebem reclamações no Procon. E todo mundo que já dependeu do plano de saúde, ou teve alguém que dependeu, sabe como isso é problemático. Então, assim, não é inteligente fazer isso, meu amigo. Não é. Você acha que vai dar certo o negócio? Isso é óbvio que não vai. Fora que você fica falando esse tipo de coisa, provavelmente, você que defende o SUS, você consegue pagar um exame de saúde de R$ 90, consegue pagar uma consulta médica de 120, R$ 200, consegue pagar essas coisas baratinhas, que realmente até eu, com um pouco de esforço e controlando as coisas, poderia até pagar. Mas agora, se você pega um câncer, tratamento de câncer, você não paga com R$ 200, tá ligado? Você precisar de um transplante de órgãos, você não vai pagar com R$ 1.000. Então, esses planos de saúde são caríssimos, não cobram, não fazem tudo, se negam a fazer quando a gente precisa e causam muito problemas. Então, realmente, será que é interessante fazer esse tipo de Obamacare aqui, um LulaCare ou um BolsaCare? Será que realmente valeria a pena? Então vamos lá, seguindo que o exemplo, agora a putaria está só começando, agora você vai entender como funciona a privatização do SUS. Vamos lá. Em Pernambuco, o melhor exemplo de como fazer o setor privado lucrar com a doença dos outros. Por quê? Pega lá a sua receita de como ser um idiota. Número 1. O Estado constrói hospitais com dinheiro público e os entrega para a iniciativa privada. Beleza. Passo número 2 de como ser um idiota. A iniciativa privada recebe verba pública para cuidar desses hospitais. Então, beleza, maravilhoso, vai dar certo, eles vão cuidar da população. Eles não têm que se preocupar com a estrutura e eles não têm que se preocupar com o dinheiro. O Estado paga tudo. Ah, então claro que vai dar certo. Em 2017, a OSS, que eu não lembro se eu falei, mas significa Organização Social da Saúde, recebeu 783 milhões de reais, enquanto que os hospitais públicos ficaram com apenas 276 milhões de reais. Para se comparar, mais especificamente, temos o Hospital da Restauração, com 704 leitos, com superlotação, para variar, chegando aos 800 leitos, sendo que 53 são leitos de UTI. Esse é o setor público. E é o maior de Pernambuco, que recebeu 89 milhões de reais. Beleza. Enquanto que o Hospital Pelópidas Silva, com 184 leitos,
sendo 30 de UTI, recebeu 74 milhões de reais. Assim a gente tem um hospital que atende menos e que custa quase o mesmo valor de um hospital público que atende muito mais. Percebeu como é a questão? Pô, tu completa um pouquinho a mais, tu constrói um outro hospital para atender 800 pacientes a mais. Percebe aí como o setor privado suga? Ele cobra quase o mesmo valor de um hospital público superlotado para atender 800 pessoas, mas ele atende 184. Mas calma, você acha que a putaria tá ruim agora? Você acha que agora que o negócio ficou ruim? Meu amigo, todo castigo para pobre é pouco. Vamos lá, o segundo ponto aqui também muito interessante é que os hospitais da OSS nunca atingem o seu limite. E você acha por quê? Não, eles atendem rápido, despacham rápido o paciente. Não. Eles nunca atingem o limite porque eles recusam as emergências quando estão perto do limite. O que não pode acontecer em um hospital público. O hospital público é que nem coração de mãe. Ah, tem 800 pacientes quando devia ter 700. Foda-se, chegou mais um. Pode vir que a gente abraça também. O hospital público não pode recusar atender pacientes. Já os hospitais particulares não têm essa mesma obrigação. Então esse hospital caro pra caralho, que atende apenas 184 pacientes, quando ele estiver no 170, chegou mais um. Vamos mandar pro público. Manda pro público, não tem problema. A gente deixa aqui uma reserva, né? Para não atingir essa superlotação. Você acha que acabou? Você acha que é só isso? Meu amigo, todo castigo para pobre é pouco. Outra coisa também muito interessante para eles, para nós não, né? Porque a gente, ó, os casos mais graves ou com grandes chances de morte são transferidos para os outros hospitais, mantendo assim um histórico limpo. Sabe quando você faz coisa errada na internet e você limpa o seu histórico? Então, o setor privado também faz isso. Então, o que é que basicamente esses hospitais, que custam muito caro para atender muito pouco e bastante ruim, fazem? Toda merda que chega, eles mandam para o setor público. Desse jeito fica fácil você olhar para um hospital particular e dizer: ah, como tá dando certo, tá vendo? O Estado tem que investir nos hospitais particulares, que tudo dá certo, é isso, não sei o quê. E quando você olha para o hospital público, tá tudo uma merda. Mas é claro que vai ser assim. Os hospitais particulares sugam todas as fontes financeiras do Estado. Eles lucram com o sofrimento humano, eles lucram com a sua doença, eles sugam dinheiro que poderia salvar muito mais pessoas com uma qualidade muito melhor, tudo em nome do dinheiro, e fazem toda essa merda de jogar tudo que é ruim pro setor público e ficar só no que é bom. Desse jeito, é claro que o hospital particular seria bom. A questão é, isso não está certo, isso está obviamente errado. Esse modelo parasitário de saúde está sendo altamente propagado aqui no Brasil. Então é algo que a gente precisa ficar esperto, porque eles custam muito caro para fazer quase nada e para foder a população. Por isso que é preocupante. É aí que está a grande questão. E a gente pode perceber agora como o setor privado ele escolhe como atender, visando as estatísticas e prejudicando a população, além de ser um grande e inútil gasto para o Estado, que deveria pegar todo esse investimento e aplicar ao SUS. Mas por que não fazem isso? Ataques políticos. Você tem no Congresso políticos que lucram com esse tipo de coisa. Por quê? Ou porque estão associados ao setor privado de saúde, como era o caso do Tait, ou porque são financiados por esse tipo de ramo. Então, esse é o interesse de sucatear todo o sistema público de saúde, porque aí eles vão lucrar. Então não é clichê, isso é óbvio, eles representam o setor privado de saúde. Então, como? Quanto mais fudido o SUS estiver, melhor para o setor privado. Por isso que eles têm que fazer políticas que fodam o SUS, que assim eles ganham dinheiro. Ah, mas isso custa a vida de milhões de pessoas. Meu amigo, dinheiro, proletário não é gente, proletário não importa. O que importa é dinheiro, você é só mais um, você é uma peça substituível no sistema capitalista. Se você morrer, tem outro, que eles querem dinheiro. É simples assim. Então, o Brasil possui um sistema de saúde muito elogiado internacionalmente, isso eu esqueci de falar. A exemplo do Chile, por exemplo, quando se adere a um sistema de saúde suplementar, ou seja, um plano de saúde particular, você não pode mais ser atendido pelo sistema público. Já no Brasil, isso não importa, você pode ter um plano de saúde e ir para o setor público. Mas a ideia de privatizar a saúde transforma a qualidade de vida da população em mercadoria, indo totalmente na contramão dos benefícios da população. Por quê? Porque o setor privado ele apenas trata da doença, porque tratando a doença ele ganha dinheiro. Então, quanto mais doente tiver a população, mais dinheiro ele ganha. Entendeu como é o esquema? A gente precisa de gente doente para lucrar.
Como eu falei, você paga uma consulta médica de R$ 200, beleza, mas se você tiver câncer, se você precisar de um transplante de órgãos, se você precisar de uma cirurgia de emergência, eu queria deixar aqui também recomendado o vídeo dos galãs feios, onde eles têm alguma coisa, querem mais SUV e menos SUS. Esse vídeo é muito bom para você entender como funciona a lógica capitalista nos Estados Unidos e como o SUS é fundamental e quão escroto os Estados Unidos é quando se trata da vida humana. Então, recomendo como uma complementação a esse tipo de vídeo. E aí você tem um pouco investimento, mau gerenciamento, os ataques políticos, a corrupção e o envelhecimento da população. Uma população mais velha é uma população mais doente. Então, é isso, acho que deu para deixar bem claro. Se você é contra a privatização do SUS, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Deixe críticas, sugestões e suas opiniões nos comentários e até a próxima. Valeu e tchau, tchau.